entendeu? Você abordando um pouco sobre visão de mundo, eu acho que a gente retoma novamente essas lentes da cosmovisão. Cosmovisão, exato. E aí eu queria, Flavinho, que você entrasse nessa seara, porque é um tema que está sendo muito tratado, e eu acho que quando a gente começa a falar muito sobre um tema, não necessariamente a gente sabe muito sobre esse tema. Às vezes esse tema virou a voga ali do momento, tá todo Isso é mundo falando importante. sobre. Eu acho que esse tema, né, essa palavra, ela tá permeando ali as nossas igrejas, algumas pregações, muitos eruditos intelectuais aí no meio cristão. Tem como tu tentar pelo menos Falar sobre cosmovisão, sintetizar um pouco o que seria essa cosmovisão cristã aí que a cara, gente... assim, o J.K. Chesterton, ele diz assim, olha, Deus fez o homem para a realidade, e o que ele juntou não deve ser separado. Nossa, eu nunca ouvi falar nesse cara. Que isso? Tá pegando, Tá pô. pegando! Tá Vai. pegando. Só que a gente vai falar de cosmovisão, e cosmovisão, né, de forma geral, ela denota um comportamento de entender tudo diante de uma só visão, de uma perspectiva, de um cosmos. E todos nós temos cosmovisões, ainda que você nunca ouviu falar nesse termo, todos nós possuímos. De novo, para você responder algumas perguntas de ordem última, e como você vai fazer isso ou aquilo outro, você tem uma cosmovisão. O Weber Campos ele cita vários exemplos que a gente pode entender melhor, de forma simplista, sobre isso. Por que ele fala um pouco sobre isso? Exemplo, ele foi dar uma aula na Coreia do Sul, uma aula, e lá surpreendeu ele que os alunos não comentavam nada, não perguntavam. Por quê? Para eles a educação, diante da sua cosmovisão, que se aplica à cultura do local, era prestar atenção, porque tem alguém que na cabeça deles é mais inteligente que eles, e eles estão ouvindo. Só que para o americano, isso é uma ofensa. Porque se eu estou dando uma aula e ninguém está participando, estou dizendo que aquela aula está sendo extenuante, Sim, pedante, é o que a chata. gente tá falando, né? Eles não questionam, assim, não abre margem pra poder, né, dialogar ali. Uma menina, ela namorava com um rapaz que era ela era do Oriente, o rapaz já era de outro local, e ela entendeu que, já vivendo no Ocidente, né, por não ter mais afeto em relação a essa pessoa, era melhor terminar. Isso é uma decisão Sim, sim, correta, sim, sim. assertiva, certo? Só que na sua família, do Oriente, ela foi completamente julgada por isso. Caramba. É percepção cultural completamente diferente, né, Então, cara? a cosmovisão, ainda que eu ainda nunca tenha ouvido falar sobre ela, todos nós possuímos ela. Então, Fábio, vamos lá. Eu vou tentar sintetizar aquilo que eu entendi. Por Se eu estiver favor, errado, você vai que vai. A gente já tem uma visão prévia sobre o mundo. E temos. essa visão prévia, eu acho que ela permeia um pouco a filosofia de John Locke. John Locke, ele tem Uhum. uma teoria da tábula rasa. Não sei se tu lembra dessa Sim, teoria, essa sim. teoria é muito importante. Ele acredita que a nossa mente, a gente nasce com uma tábula rasa. Não Uhum. tem nada, não tem pintura nenhuma, não tem nada. Mas a partir das nossas percepções, dos nossos sentidos e sentimentos e tudo mais, a gente vai pintando ali aquelas tábulas ali, a ponto de formar o nosso pensamento crítico. Uhum. E eu acredito, de certa forma, nesse pensamento filosófico, porque a gente, de alguma forma, tem uma percepção distinta mediante as coisas que a gente passa. Por exemplo, quando tem um caso de um crime, por exemplo, tu pode olhar para aquele crime e ter pelo menos 3 ou 4 percepções distintas. Alguém pode querer condenar o bandido que fez isso, outra pessoa pode querer entender o porquê dele fazer isso, uma outra pessoa pode pensar o porquê que aquela pessoa foi assaltada naquele lugar. Ou seja, a gente tem visões distintas mediante ao crescimento e a vida que Exato, nós né? O que é tivemos. influenciado. Exatamente. E eu acho que a nossa cosmovisão ela é moldada por isso. Só que, quando que a nossa cosmovisão pessoal, intrínseca a nós ali, ela bate de frente com a cosmovisão cristã, que é a visão que Deus tem sobre as coisas? Quando que isso acontece? Cara, a cosmovisão cristã, ele é um ponto que você tocou que a gente tem que fazer algumas separações. Porque existe cosmovisão cristã? Eu não posso dizer que existe uma cosmovisão cristã. Eu posso dizer que existem cosmovisões que todas elas estão amparadas debaixo de um guarda-chuva cristão. Sim. Mas se a gente, por exemplo, falar assim, poxa, na Idade Média, falando da história da igreja, né? Existia uma cosmovisão cristã que era diferente, porque havia teocracia, a gente está cometendo uma Um erro, né? falibilidade, um erro. Por quê? Existem diferentes cosmovisões ao mesmo tempo. Se a gente pega, por exemplo, Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, a gente vai ver que eles debatem entre si e assim, de forma assim, de eventos que são básicos, baseados para cada um. E não é muito bem assim, porque existem diversas cosmovisões cristãs. E aí, isso que você falou, eu entendo muito sobre unicidade, certo? Quer entender Sim. diante do que eu vivi e tudo mais,
Entender? Será que existe uma coisa só? Existe um argumento racional? Existe, pelo menos diante de tudo isso, da ciência, da filosofia, existe alguma única coisa coerente, né? Acho que é isso, né? Sim. E, cara, isso que você falou é uma pergunta, assim, de gênio. Tem que te tirar o chapéu. Oxe, primeira Por vez quê? que ele me honra nesse podcast. Porque, por exemplo, vamos lá, eu vou fazer um paralelo com o Albert Einstein, tá? Nas últimas décadas de Albert Einstein, ele passa a sua vida toda, né, estudando os últimos anos de vida dele sobre uma ciência que unificaria tudo, né, a teoria das cordas. Só que ele não conseguiu. Você pode falar que isso é um fracasso, mas faltava alguns elementos para poder entender que existia uma força que unificaria tudo. A gente, quando vai entender sobre a ciência, né, eu volto a falar da ciência de uma certa forma para entrar na cosmovisão, a gente percebe que existem 4 forças fundamentais no universo. E isso é de uma sacada muito grande. Porque pensa, como é que um cara tira de uma maçã que existe uma força que não só rege aquela maçã, mas todo o universo, que é a gravidade? Uma Mas enfim, loucura. a força gravitacional, a força eletromagnética, né? Sim. Porque você sabe, onde existe corrente elétrica, existe magnetismo, campo magnético e tudo mais. Quem queimou Paesa... Não pegou essa, que nessa não tem Quem física. queimou Paesa não pegou essa daqui, tá na onça. Aí você tem a força... Aí isso é nível macroscópico. E nível microscópico você tem a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Quando você vai fazer alguns experimentos energéticos em relação a isso, e de forma sintética aqui, você percebe que elas se unem. Sim. E você tem que elas vêm de uma origem só. Ou seja, se as 4 forças fundamentais voltam a uma origem una, significa que existe uma força primordial. Então, se a própria ciência remonta a uma coisa que vem de uma coisa só, olha como que isso se unifica com tudo. É a E mão remonta ao do cristianismo. grandão da Galileia. É isso que Você entende unifica que é tudo. isso? E aí, por isso que eu falo assim, caraca, a biologia é totalmente contra a física, a ciência, ao cristianismo, e já vou chegar na cosmovisão, que a gente entender sobre a coerência disso tudo, eu tô falando sobre a unidade, por isso que eu tô unindo tudo. Porque, cara, vou te falar uma coisa real, Gustavo, nem o biólogo sabe o que é vida. Qual é o objeto do estudo do biólogo? Biologia. Biologia, estudo da vida. Ele não sabe o que é vida. Por que é vida? Não tem definição muito clara. Você pega os principais artigos científicos, não existe definição muito clara de vida. Porque vida é o quê? Alguém que nasce e tem a propriedade, a possibilidade de se reproduzir e se autossustentar e morrer. O fogo é vida? Porque o fogo, ele nasce. O fogo, ele se reproduz. Sim. O fogo, ele se autossustenta e ele morre também. Você tem razão, é um ponto. Então, assim, a ciência até hoje também tenta responder algumas perguntas. Só que uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o que Heidegger ele propõe, que é o filósofo. Que ele fala assim, cara, a vida é sobre o espanto. É sobre nós nos espantarmos com a natureza. O cientista, ele está disposto a conhecer novos fatos e coisas e se espantar com isso. Muitas das vezes nós, cristãos, não estamos dispostos a conhecer novas coisas e nos espantarmos com isso. Caramba. E é isso que impede uma cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã, cara, ela é algo que ela tem que ser muito bem pensada, sabe? Porque ela é um berço para que a gente possa chegar nesse nível de inteligência e inteligência humilhada. Nossa. Cara, eu vou fazer uma coisa aqui também, não sei se eu posso fazer isso.